Mais censuras e uma animação grotesca em One Punch Man terceira temporada, decepcionando ou continuando naquele nível que, infelizmente, preciso vir aqui reclamar. E quem me segue sabe que eu odeio reclamar das coisas, mas como é uma obra que eu gosto muito, que eu quero comentar da história, independente disso, esse vídeo é pra você que tá detestando e você que quer acompanhar também comentários apenas sobre a história, porque se tem uma coisa que eu digo eu acho que tem muito problema. Tem defeitos, vou pontuar tudo aqui, mas só estou assistindo porque ainda assim consigo me divertir, porque perder tempo com coisa que faz mal, gente, não tenho mais idade pra isso e você também não. Comenta aqui embaixo o que você tá achando e bora comentar episódio 11 da terceira temporada de One Punch Man que... Ai, gente, sei nem mais o que falar nesse ponto. Episódio 11 de One Punch Man melhorou numa coisa que na verdade tem sido uma melhoria já nos últimos pelo menos 3 episódios, que é ritmo de adaptação. A história continua pegando mais capítulos, saímos daquela média de um capítulo para um episódio, a gente tem 3, às vezes mais do que 3 capítulos adaptando um episódio de anime, o que é bom. A gente tá assistindo lutas, muitas vezes lutas que estão acontecendo simultaneamente. A coisa tem que andar. A adaptação, seja ela péssima ou não, de uma luta, ela transcorre mais rápido do que a animação de diálogos em si. One Punch, por mais que tenha certos desenvolvimentos de personagens, do arco no geral, é uma história acelerada. Você tem um timing de humor que ele tem que ser preciso, porque isso brilha na narrativa, precisa aparecer. Você tem um drama eventual que acontece e aí você tem de novo explosões, e luta, e morte, e caos, e a gente não tem muito qualidade pra ver isso assistindo, mas pelo menos a história precisa caminhar. E ela tá caminhando. O episódio 11, ele abordou principalmente a luta do Atomic Samurai e do Puri Puri Prisoner. E uma terceira luta que aí trouxe uns problemas que a gente vai começar a falar sobre ela por causa disso, que é a do Zombie Man. Porque Zombie Man foi ser enfrentado pelo rei ali do sem-teto e durante a luta dele teve censura física, o que é muitas vezes esperado, especialmente quando a gente está lidando com um anime como One Punch, que também tem por intenção atingir um público mais familiar, como a gente já percebeu, possivelmente até com a censura do pirulitinho. E infelizmente, de novo, a vítima da censura foi o Zombie Man, porque já tinha acontecido isso no último episódio, inclusive, ele é atingido e ele se regenera, e por isso o mangá, a história, faz muito uso de cabeça explodindo, de tripa aparecendo, de miolos, porque é isso que faz parte da sua construção. O cara fica em pedaços e ele volta. Então, durante a luta dele com o rei do sem-teto lá, que tem uma história, inclusive, muito incrível, né, porque ele foi demitido porque o chefe dele, depois dele ser recém-contratado, falou pra ele ficar pelado numa confraternização, e aí ele foi demitido por assédio. E aí ele olhou pro céu e viu como o chefe dele e os humanos eram tão inferiores frente ao mundo, à natureza, à mãe natureza, à terra, e ele começou a odiar os seres humanos, pensou em tirar a própria vida, e apareceu um deus, uma figura que não foi muito explicada, e falou: não tira a vida não, toma esse poder e agora se torne alguém contra os humanos, reforma esse mundo aqui, tira essa erva daninha. E aí o cara virou o rei do sem-teto e vai lutar com o Zombie Man, tentando o triturar ao ponto dele não conseguir mais se regenerar. E aí quando ele vai, atira e joga aquele raio que queima o Zombie Man, a cabeça dele no mangá aparece assim, um olho fora de órbita e tudo queimado, assim, aberto. Uma coisa que, por exemplo, a gente viu, mais ou menos, em outro contexto, no filme de Castelo Infinito, com a luta do Akaza, lá no final, que aí realmente apareceu órgão e miolo, seria uma coisa desse tipo, que pro cinema foi. Pra TV ou pro streaming, algo que passa ainda pra outras pessoas, aí, infelizmente, teve censura. Eu sei que vai ter gente dizendo, não foi censura não, é porque é mais fácil animar um borrão preto do que animar realmente aquela coisa, o miolinho. Com certeza aqueles órgãos pulsando e saindo pra fora do Oni de Demon Slayer, isso foi bem complicado de animar, tão bem feito que dava nojo de assistir, ainda sendo uma animação. Não acho que a gente teria essa qualidade ou a capacidade de fazer isso neste contexto da terceira temporada de One Punch. Mas também tem um quê de censura. Se você olhar por padrão, a censura é aquela clássica de animes que a gente vê há tantos anos, sabe, desde os anos 80, 90, todos esses antigos, inclusive, que é o borrão preto. Você tem um personagem que perde um braço no mangá, aparece tudo, no anime é um borrão preto. Esse é um nível de censura do Japão que é clássico. Então, é uma pena. Deixa o anime menos pesado pra quem gosta, mas você só vai ver essa versão no mangá. Infelizmente, esse é um personagem que vem sofrendo desse tipo de censura física, independente do cigarro que virou pirulito, desde o começo da sua aparição, nessa temporada em especial,
e ele continuou tendo nesse episódio. Mas tiveram outras 2 lutas com destaque. Teve momentos a mais de Saitama, que tá ausente propositalmente neste arco até agora, já 11 episódios passados, e a galera sente falta de Saitama, eu entendo, mas no mangá já era assim. No redraw, né, na versão redesenhada, até teve uma aparição maior do Saitama, ele já estaria mais ativo nesse ponto. Eu não sei se necessariamente isso era importante, eu gosto de como foi a primeira versão num geral. Ok, não dá pra reclamar disso. Mas as 2 lutas que tiveram foco, gente, sinceramente, resultado risível. Atomic Samurai, a gente praticamente não viu a luta acontecendo. Diferente da luta do Zombie Man, que realmente no mangá cortou e 30 minutos depois o vampiro tá lá estraçalhado no chão, Atomic Samurai a gente viu a coisa acontecer no mangá. E na animação, infelizmente, provavelmente de novo por questões de orçamento e tudo aquilo que a gente já sabe, os golpes foram transformados em close no Atomic Samurai, vários traços no fundo, né, passando rápido, ou cenas completamente estáticas e mínimas fumacinhas mexendo, ou só um lip sync básico de um dos personagens, e eventualmente uma explosão aqui, uma mudança de forma ali, uma movimentação gradual ou um pouco mais acelerada, não tão bem feita a colar, a coisa não foi boa. A luta do Puri Puri Prisoner, os momentos que teve ali, na verdade, de alguma luta, eu diria que foram um pouquinho melhores em alguns pontos e ainda assim muito abaixo da média. Infelizmente, até agora, qualquer esperança que a gente tinha de melhoria na animação de One Punch Man acaba assim que a gente passa para o próximo episódio, porque eu acho que o episódio do Kid Emperor lutando contra Phoenix Man, esse foi um bom episódio. Ai, não foi a melhor coisa do mundo? Não foi, mas foi bom. A gente consegue comemorar, consegue dizer, caramba, teve ali um upgrade, um aproveitamento melhor, uma melhoria geral. Eu achei que podia dar certo, mas claro que a coisa não tá bem assim. E aí que as reclamações crescem mais ainda. O Atomic Samurai versus Black Sperm lá, né, o bicho bizarro, monstro muito esquisito, foi uma luta rápida, foi ruim, numa questão visual, audiovisual, de entretenimento na tela, realmente. Mas quando parecia que aquele era o monstro que seria o counter perfeito, segundo Gyoru Gyoru, e pareceu realmente que era um bom counter, ele se multiplicava aos montes, não importava ser cortado, e a força permanecia apesar de se multiplicar, ainda assim ele foi esmagado quando Atomic Samurai derrubou o teto e a coisa ficou ok. Ao mesmo tempo, Kid Emperor sai para a superfície junto com o moleque que ele tinha que resgatar e descobre que tinha outro menino lá embaixo que o garoto escondeu, não é mesmo? A Gama queria fugir e não disse que tinha outro alguém. Esse ponto segue um pouco diferente, porque na versão redraw o Saitama teria participado da luta com o Kid Emperor e ele seguiria para a superfície junto, depois entraria de volta para o submundo sem ninguém ver. Mas uma participação irrisória, não fez realmente falta. O agradecimento ou falas em geral de alguns dos heróis que estavam lá embaixo falando obrigado e dando algum parecer pro Kid Emperor é muito parecido nas 2 versões do mangá, e realmente Kid Emperor segue novamente para o subterrâneo para tentar resgatar Tario, o outro garoto que estava lá, vulnerável frente a tantos outros monstros e que acabou sendo largado depois que Garou também, né, ficou inconsciente e preso, que é o estado que ele está até este momento da história. E enquanto isso, a gente vai para um dos personagens mais emblemáticos e esquisitões e apaixonado, por que não, entre os heróis e todos os heróis, principalmente Rank S, que é Puri Puri Prisoner. Que ele fala, olha, entre os Rank S, inclusive, eu sou o mais mediano, assim, irrisório, um cara normal, mas ele tem muito amor. E começa com alguns outros monstros completamente B o atacando, ele se livrando de todos os golpes com a força do amor, dizendo que vai dar um abraço, não sei o que, e todo mundo meio assustado e querendo distância desse cara estranho. E os heróis Rank S, eles, quanto mais forte, eles vão atingindo realmente um patamar monstruoso, que muitas vezes os próprios monstros se surpreendem de como que este humano, ele parece mais monstruosidade do que muitos de nós. Novamente, aqui tem algumas mínimas diferenças em relação ao redraw, que existiu depois, a versão redesenhada. Substancialmente,
Infelizmente, as asas simbólicas de Puri Puri Prisoner não acontecem na luta, mas o transcorrer das coisas é muito próximo em ambas as versões. E na luta ele vê finalmente os seus namorados, os seus queridinhos, os prisioneiros que tinham sido transformados em monstros. E eu acho maravilhoso este humor de One Punch, de que o cara tá ali sofrendo por eles, falando o coração de vocês ainda é humano, por mais que esteja corrompido com essas coisas horríveis que vocês estão falando. E os caras, não, a gente quer mais a vingança contra você, tentando cortar teu pescoço e você não ia de arrasta. Você ficava lá indo pra cima, que nojo, não sei o que. E ele, ai, vocês estão corrompidos, eu vou resgatar vocês. E os caras com vingança, sangue nos olhos, querendo acabar com Puri Puri Prisoner. Nham. Um outro monstro aparece ali e dá um rasgado no suéter de namorado, suéter lindo que Puri Prisoner estava usando, e aí que começa uma perseguição de Puri Puri Prisoner com este monstro gatinho, que tem um certo nojo de Puri Puri Prisoner instintivamente, não só por ele ser um herói, mas porque ele tem essa coisa, essa energia de abraço, de apego não desejado, que ele lembra de quando ele mesmo vivia algo parecido com a sua ex-tutora, quando ele ainda era um gatinho. Esse é um gato rancoroso que virou um monstro, basicamente. É claro que antes Puri Puri luta com os caras rank B, luta depois com o monstro elefante lá que suga a galera toda pra tomar a energia deles enquanto ia os digerindo, mas também não consegue ser nenhum grande desafio para Puri Puri Prisoner, que tem uma evolução de pelos que crescem no seu corpo como defesa e fazem um certo alongamento, que aí sim ele chama de plumas, né, asas angelicais. E tudo isso, como eu disse, foi nessa animação nível One Punch, que às vezes eu acho que pelo menos foram melhores do que coisas tão estáticas quanto foram na luta de Atomic Samurai. E o humor cresce, eu acho que é isso que a história de One Punch ainda tem pra segurar as pessoas, pra me segurar ainda como entretenimento, porque se no mangá, né, a gente tem as coisas estáticas, mas muito bem detalhadas, e você consegue adicionar camadas de acordo com a sua impressão e ritmo de leitura, pelo menos na tela a gente tem uma trilha sonora, algumas cores, eu sei que tá muito abaixo do que a gente queria, mas a história seguindo minimamente as linhas, e agora um tempo acelerado, ou melhor, mais conveniente, para inclusive as entradas e momento de graça que precisa existir em One Punch, pelo menos assim, eu gosto. Eu acho os personagens, inclusive, muitas vezes sarcásticos, satíricos, bizarros, engraçados no ponto que precisa ser, e eles ainda estão ali, esses arcos ainda acontecem. Enquanto isso tudo acontecia, tava lá Saitama ouvindo o tremor, ouvindo o choro do Puri Puri quando ele vê que, quando ele foi atrás do Nyan e ele foi derrubando pedras e ele volta pro lugar onde estavam seus namoradinhos, entre muitas aspas, queridos, e os esmaga, ele chora copiosamente. O Saitama, nossa, que barulho esquisito, nojento, mas ao mesmo tempo triste. Ele tá só andando pelo subterrâneo, pelo que ele acha que são os esgotos, e falando, nossa, que lugar enorme, né? Eu tô só tentando achar a origem desses barulhos, tomara que minha casa não caia com essa tremedeira toda. O cara mais ignorante frente ao perigo daquilo tudo, porque pra ele nada é perigoso de verdade. Ele nunca encontrou um verdadeiro desafio, então despreocupado ele é. Gênio super articulador e sensível ao ambiente, ele é zero. Por isso que eu gosto, na verdade, dessa versão que ele continua ignorante sobre tudo, porque ele tá ignorante sobre tudo. Quando chega realmente uma verdade de, pô, tem inimigos pra gente enfrentar, aí uma virada, sabe? E aí ele vai ter um clima diferente. Eu gosto dele estar simplesmente andando e, sei lá, só encontrou uns caras peladões ali que, pô, devia ter pedido informação pra eles e não pedir, né? Que bobagem. E isso pra mim também é humor. Por mais que ele apareça pontualmente e a gente sinta falta, eu gosto dele ser essa peça completamente fora do tabuleiro, perdida, que ele aparece na hora certa quando ele precisa aparecer, e aí é uma grande aparição. O que ele faz de aparição no Kid Emperor, que não foi utilizado na adaptação do anime, que virou a última versão do mangá, né, depois de ser redesenhada, é legal. Mas eu acho que tira o impacto de uma segunda aparição dele ocasional no subterrâneo. Eu gosto que ele seja indiferente até o ponto em que ele não é mais. Dito isso, gente, o episódio continua avançando pra gente ver não só o decorrer da luta do Puri Puri Prisoner com a continuidade do próximo episódio, mas o que acontecerá com todos os outros heróis que estão ali embaixo. Outros não apareceram, ou foram só citados, ou apareceu a voz. É claro que a gente precisa ver o que outros estão ainda passando. O próprio King, o que está acontecendo
acontecendo com ele, o grupo que entrou junto com o Genos, toda essa galera precisa ser mostrada, além de outros heróis Rank S que entraram na missão oficial e que estão lutando neste ponto e que ainda não apareceram no anime. Muita coisa ainda precisa ser mostrada e esse arco é tão bom que eu acho de novo uma pena que a gente esteja vivenciando esse tipo de coisa. E bem, para além dessas 3 lutas, para além da questão do Kid Emperor, para as mini aparições de Saitama, este foi o episódio como um todo. Uma reunião de animação que decaiu pra caramba, mesmo na linha baixa que a gente já tava. Uma direção que pelo menos está conseguindo trabalhar núcleos simultâneos de maneira substancial para que a história caminhe, mesmo com qualquer baixo nivelamento de animação. E uma esperança que aqui fica de que a coisa melhore no ano que vem. É ano que vem já? Não, ainda esse ano a gente tem episódio novo, se tudo der certo, e que nas próximas semanas a gente consiga ter uma melhoria, quem sabe, ou pelo menos alguns pontos altos pra gente ficar feliz, porque eu fico feliz com qualquer melhoria, nessa terceira temporada de One Punch. Comenta aqui embaixo o que você achou deste novo episódio, dessas, de novo, censuras, de novo, animações que são muito abaixo de qualquer nível que você espera de uma obra tão conhecida. E a gente se vê em comentários aqui neste canal, que ainda terá conteúdos em 2025 e, claro, em 2026. Espero todos vocês. Então se inscreva para acompanhar mais conteúdos e me siga em @xGabiXavier para outras coisas nas redes sociais também. A gente se vê por aí. Tchau!